Disse Jesus Cristo: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está no ar a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto traz para você o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 15 ao 51. Enquanto eu vou tomando água, compartilhe para os seus entes queridos, deixe seu joinha, se inscreva no canal caso você ainda não se inscreveu. E já vamos entrar na mensagem da voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto traz para você os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e os dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse-lhe: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizendo isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que o buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e havia seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzindo quer dizer Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: És tu, Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Ceifa, que traduzindo quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael e veio ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um varão israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te vi-te debaixo da figueira, crê? Coisas maiores do que esta haverá. E disse-lhe: Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Oh, glória a Deus, aleluia! Eis aí a mensagem da voz que clama no deserto. Já faremos a sua reflexão. Aqui você vê, os primeiros discípulos de Jesus. Os dois primeiros discípulos de Jesus, eles estavam com João Batista, que ouviu falar que Jesus era o Filho de Deus, e foram lá e seguiram a Jesus. E seguindo Jesus, ele procurou saber aonde Jesus morava. E Jesus disse: Vim e vedes. E ele chamou Jesus com a reverência de Rabi, que quer dizer mestre. E esses dois foram André e Simão.
Simão, ele foi agraciado por Deus com um nome diferente, né? Ele disse aqui para Simão: És tu, Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzindo quer dizer Pedro. Então você vê que Simão, né, que passou a ser chamado Simão Pedro, recebeu um nome novo, mostrando que Jesus ele muda o nome das pessoas. Às vezes você pode ter seu nome pode ser um nome sujo na praça, mas quando a gente encontra Jesus, ele faz o nosso nome se tornar honroso, né? Às vezes você pode ter uma má fama, Deus vai lá e coloca você com uma boa fama, porque quem segue a Jesus, tudo se transforma, tudo se torna novo. E depois Jesus, seguindo, né, adiante, encontrou Filipe de Betsaida, uma vila à margem do mar da Galileia. E Filipe achou Natanael e disse: Havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: Vem e vê. Porque Nazaré era uma vila muito pequena, pobre, sem visibilidade cultural e religiosa. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aqui você vê, né, que às vezes as pessoas têm preconceito das pessoas por determinada região, por ser um suburbano, ser uma pessoa que mora em áreas mais pobres. As pessoas tendem a julgar as pessoas, achando por morar em lugares pobres, em lugares que não tem muito recurso, pessoas de má índole, pessoas ruins. Mas Jesus veio mostrando que não é o lugar que faz a pessoa, mas você mesmo que se faz e fazer do lugar um lugar melhor. Jesus estava ali em Nazaré, né, região da Galileia, para se cumprir, né, a profecia, onde o profeta Isaías disse que Jesus seria conhecido como o Nazareno, mostrando simbolicamente que esse nome seria pelo desprezo que Jesus ia passar. Daí você vê porque Jesus ficou sendo desprezado, né, por Natanael. E com isso Jesus veio nos ensinar que a gente não deve desprezar ou discriminar uma pessoa por ser pobre ou morar em um lugar pobre. E Jesus veio pregar o amor que não se compra com dinheiro. Ele mostrou a Natanael que ele era o Filho de Deus, simplesmente mostrando o caráter dele. Ele viu que Natanael era uma pessoa justa, uma pessoa reta. E ali Natanael disse: Poxa, como é que você me conhece? Porque ele sabia que ele era um jovem, né, respeitoso, uma pessoa que gostava de estudar, uma pessoa que respeitava os pais. Então, a índole de Natanael era uma pessoa de exemplo, um filho de exemplo. Mas isso não fazia com que ele não viesse ter o perdão de Deus. Isso não fazia com que ele não viesse ser uma pessoa que não tivesse pecado, que ele precisava se arrepender, ele precisava de Jesus. Então mostra que você pode ter cultura, você pode ter estudo, você pode morar em lugares nobres. Isso não te isenta de que você precisa ir até Jesus e se arrepender dos seus pecados. Os nossos olhos são limitados, mas os olhos de Deus não. Os olhos de Deus vê tudo. E ele tinha visto Natanael ali de baixo, como ele está vendo você. E ele está dizendo: filho, eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar o seu nome. Essa é uma reflexão que eu trago para você hoje. Ser discípulo de Jesus causa mudança. Mudança para melhor. E experiência sobrenatural. Medite nessa reflexão da voz que clama no deserto.
compartilhe, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e beijo e tchau!